Hey guys, what's up? Teacher Felipe here. E como vocês já sabem, estamos aqui para mais uma aula do nosso IAD temporário devido a tudo que está acontecendo aí no nosso universo observável por enquanto. Então, hoje a gente vai estar vendo alguns assuntos que ficaram meio subentendidos ou com algumas dúvidas aí que a gente teve nas aulas, e acho que o pior de todos para todos os alunos, ao menos que foram meus alunos do nível básico, foram as directions, né? Como a gente tem representado aqui. Ficou muito confuso o que é cada coisa, quando que se usa cada coisa, tem um pequeno uso de preposições no meio que está complicado. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, que eu acho que fica melhor para eu explicar para vocês, né? O esqueminha é bem parecido com o que eu fiz aqui nas aulas, né? A gente sabe que por menor que seja, toda cidade tem suas ruas principais que se cruzam, né? Todas. Então, percebam aqui, ó. Vamos fazer de conta que a gente tem aqui uma loja, certo? Uma lojinha, e aqui no outro lado vocês têm a Jumper, por exemplo. Vamos escrever aqui Jumper, né? Jumper. E daí chega alguém lá e pergunta para vocês como faz para chegar na Jumper, aonde fica a Jumper. Eu quero estudar na Jumper, como que eu vou para Jumper? Então, ao invés de a gente dizer que a Jumper fica in front of a loja aqui, vamos colocar a loja 10. Toda cidade tem a loja 10, né? A gente pode dizer que a Jumper fica across from ou across to loja 10, certo? Ou seja, across to, vamos olhar aqui, ó, que a gente tem um exemplo parecido no slide. A gente tem um movie theater e uma store. Across to, certo? Então, do outro lado da rua, a gente pode usar isso também para mandar a pessoa atravessar a rua, tá? Dizer que a pessoa tem que atravessar, né? Ou seja, o que ela tem que fazer? Across. Aí aqui a gente pode dizer from ou to, mas aqui acho que aqui a gente está usando across from Jumper, certo? Beleza, então. Aqui, vamos dizer que aqui do lado da Jumper, bem na esquina, a gente tem uma lojinha de sorvetes. Tá? Vou escrever aqui sorvetes. Tá? E daí a gente está aqui e alguém quer ir lá tomar uns sorvetes, né? Só vamos primeiro nomear nossas ruas aqui, ó. Vamos colocar a Rua do Zezinho, essa aqui, e essa aqui é a Rua do Luizinho, tá? Ou seja, como que a gente vai falar? No caso aqui a gente tem duas directions para dizer onde fica a sorveteria. A gente já viu que ela está do lado da nossa Jumper aqui, foi uma porta na Jumper para a gente entrar. E ela também está no canto. Como é que a gente chama algo que está no canto de uma rua? Na esquina, certo? Aqui em Realenza, por exemplo, a Jumper inclusive fica numa esquina. E como que a gente vai falar que essa simetria fica na esquina dessas duas ruas? Bom, ela fica, vamos puxar uma setinha aqui, in the corner of, tá? Off com um F apenas, tá? Não é o off desligado, um F. In the corner of Luizinho Street e Zezinho Street. Ou seja, no encontro da rua do Luizinho e da rua do Zezinho, a gente tem a sorveteria. Sorveteria do Joãozinho. Deixa eu ver aqui,
Joãozinho. Tem a sorteria. The corner of. A gente usa essa expressão e daí a gente coloca o nome das ruas, né? A referência principal. Beleza, então. Aqui, vamos dizer que aqui tem na outra esquina na frente, ó. Across from a gente tem uma lancheria, certo? E aqui a gente tem uma outra loja qualquer, que não tem muita importância para nós no momento, tá? E aí, a dúvida da pessoa nesse momento é saber aonde está a loja 10. Como que a gente pode falar para a pessoa aonde está a loja 10? Primeiro de tudo, a gente pode simplesmente dizer a rua. Não pode? Está no Zezinho Street. A gente pode chegar e dizer que a loja 10 is on, a preposition on, lembra da preposition on? Tudo que está numa superfície está on, né? Se o quadro fosse pregado na parede, ele estaria on the wall. A televisão está on the wall. Eu estou on the floor, eu estou na superfície. Então tudo que está numa superfície está on. A loja está na superfície, vamos dizer entre aspas, da rua. Então a gente pode dizer que ela está on the Zezinho Street. Porém, a pessoa que está perguntando, vamos dizer assim como eu, é muito ruim lembrar direções, caminhos, nomes de ruas, endereços. Não lembra. Então a gente tem aqui a loja 1 e a loja 2, tá? Vamos dar esse nome para eles que eu estou sem criatividade hoje. Você pode dizer que a loja 10 está como? Deixa eu passar aqui para ficar visível. Está between. Ela está between a loja 1 e a loja 2. Ou seja, no meio, tá? Isso aqui pode ser usado para várias outras coisas, não só para directions, tá? Vocês querem apontar alguma coisa, dizer que alguma coisa está no meio, entre, tá? Between, tá? Quando a gente tem escolhas, mais de uma, e você está indeciso, você pode dizer que você está between aquilo e aquele outro, seja o que for a situação também, tá? Pode ser usado também. Beleza. Agora vamos dizer que a pessoa que está pedindo para você aonde é a loja 10, ela nem ao menos sabe onde fica a loja 1 e a loja 2. Ela não tem noção. Porém, ela sabe aonde é a Luizinho Street. Ela sabe onde é essa rua aqui, ó. Ela só não conhece essa, mas essa ela conhece. Então vamos dizer que ela mora aqui, ó. Vamos dizer que bem embaixo aqui, ela mora aqui, ó. Aqui está a casinha da pessoa. A porta. E aí, o que a gente faz? O que a gente diz para ela para que ela possa vir aqui e dobrar e achar a loja 10? Bom, então a gente vai dizer para ela primeiro, sair de casa, né? Então quando ela sair de casa, o que a gente vai falar para ela? Vamos dizer que aqui tem uma parada de ônibus, tá? Um bus stop. Não é bus point, né? Lembre-se, é bus stop. Então o que a gente vai falar para a pessoa para ela chegar aqui? A gente pode falar assim: go straight ahead your street, tá? Straight ahead, ou seja, straight ahead. Podemos traduzir aí o mais próximo possível, seria siga em frente, vai para frente, vai indo reto, tá? E a gente vai falar aqui, ó, go past the bus stop, go past the bus stop, turn right, ó, turn right, dobra a direita, right, direita, left, esquerda, turn right
on the two store, né, a loja 2, and there you go, you are at Zezinho Street, tá? Então, ou seja, straight ahead, seguir em frente, go past, um ponto de referência que você pode dar para a pessoa, e o turn right ou turn left, turn aqui, turn lá, tá? Dobra para um lado e para o outro. E para encerrar então aqui as directions, faltou falar uma que é o next to, não é next to, né? É o next to, que é aqui, ó, a jumper e o sorvete do Joãozinho, ó, um do ladinho do outro. Então, next to, perto, do lado, pertinho, etc, tá? Um do ladinho do outro, um pertinho do outro. Aqui então, eu já tenho para vocês a primeira atividade, tá? Então, o que vocês vão fazer nessa atividade? O que vocês vão fazer nessa atividade aqui? Deixa eu anotar aqui para vocês, ó, bem grande, vou anotar, ó. Basicamente vai ser bem livre, bem simples. Vocês vão me dar as directions para jumper que vocês fazem aula, tá? Na cidade que for, vocês vão escrever lá, anotem. Depois no final da aula eu vou passar o número para vocês mandar tudo. Mas então vocês vão, anotem lá, podem fazer no caderno, tirar foto e mandar, podem fazer um documento bonitinho no computador, tanto faz. Quiserem fazer direto no celular e mandar pelo WhatsApp, podem fazer. Então, a primeira atividade de hoje é essa. O que vocês vão fazer? Dar as directions, como que chega na jumper da cidade de vocês. Ela, o que tem next to, ela fica em qual rua? On what street? Ela fica between alguma loja, algum comércio, alguma casa? O que acontece? Tá? Enfim, achem uma forma aí de me explicar bem rapidinho, não precisa explicar desde a casa de vocês até a jumper, tá? Podem fazer bem direto, bem simplesinho essa atividade aqui, sem muito problema. Caso alguém precise de ajuda, pode me mandar mensagem também que eu ajudo assim que eu ver a mensagem, tá? Seguindo em diante, eu queria falar de mais uma coisa que ficou meio subentendida nas aulas aí, que eu vejo, que é o apóstrofe S, tá? Em inglês, apóstrofe S significa o quê? Muitas pessoas confundem o quê? Com plural. Então a pessoa vai lá e escreve isso aqui, ó. Cats. Ou é muito comum a gente ver aquelas lancherias, né? Usando esse nome, né? Então a gente tem lá, eles usam mesmo, né? Tem o Zé Lanches. Daí que o cara coloca o apóstrofe S, né? Enfim, não é plural. A gente sabe que a regra geral do plural no inglês é sim colocar o S, como no português, geralmente tem o S. Nós temos uma que outra palavra que é exceção, foge da regra, como a palavra feet, teeth e mais alguns, né? Mas a gente sabe que o singular do pé é foot e o plural é feet. Mesma coisa, o tooth, do dente, né? Tooth e o teeth, né? Porém, o que acontece a confusão aqui? Qual que é a confusão? O apóstrofe S, a gente poderia colocar assim, ó, do, tá? De posse mesmo, tá?
posse, seja de um objeto ou seja referindo a uma situação, tá? Então vamos dizer que hoje seja meu aniversário, então eu vou dar uma festa muito grande, vou dar os convites e as pessoas vão perguntar uma para outras: Are you going to Felipe's party? Will you be there? E assim por diante. Então, como vai ficar esse Felipe's party? Ó, vamos colocar aqui, ó, Felipe's party, tá? Tá? Festa do Felipe. Olha como a frase inverte. Se a gente fosse traduzir, nós inverteríamos toda ela, ó. Festa do Felipe. Mais um motivo para que a gente não traduza tudo ao pé da letra e entenda o que acontece no inglês, tá? Mais um exemplo, então. Eu tenho vários cachorrinhos, né? Então, tá lá o meu cachorro, daí alguém pergunta: de quem que é o cachorro? Where is this dog from? Né? Who is his owner? Né? Então a gente vai falar: This is Felipe's dog. Muito simples, né? Cachorro do Felipe. Beleza? Eu já vi. Volta aqui agora. Cachorro do Felipe. A gente tem a única diferença aqui. Vamos. Sempre que terminar, então, numa consoante ou numa vogal, apóstrofe S, regra simples. Porém, quando terminar a palavra, o sujeito terminar em S, por exemplo aqui, ó, vamos dizer que a gente conhece um rapazinho chamado Jones. Nós já temos um S no final. Então a gente vai fazer o quê? Vai colocar um apóstrofe mais um S para falar do Jones Dog? Não. E a gente ficaria com um som duplicado. Jones Dog? Não. Quando o sujeito terminar em S, tá? A gente vai colocar apenas um apóstrofe aqui, depois do S que já tem na palavra, e vai pronunciar da mesma forma. Jones Dog. Ou como eu falei antes, Jones Party, Jones Wife, se a gente vai falar da esposa dele, vamos dizer que ele é um rapaz casado, ó, Jones Wife, e qualquer coisa que a gente queira remeter atrelada a essa pessoa, que seja de posse, que seja dele, vai ir assim. Mesma pronúncia, só que na escrita tem que ter esse apóstrofe, não pode faltar. É importante, tá? Então, lembre-se sempre, apóstrofe S não é plural. Não é plural. É o que? É posse, referente ao sujeito. Então a gente tem aqui, ó, my friend's house, a casa do meu amigo. Susan's car, o carro da Susan. Mike's kids, as crianças, os filhos do Mike. Bruna's relatives. Lembra dos falsos cognatos, né? O que são os relatives? Her dad's cell phone. Então, o celular do pai dela. Nós podemos falar apenas phone quando é celular também. Não usem somente a palavra cell, como se fosse de celular. Eu já vi gente fazendo. Pode parecer lógico para a gente falando do nosso querido português, mas eles usam o phone, tá? His mom's book, então o livro da mãe dele, e aí por diante. Então, lembre-se dessa regrinha, é um erro bem comum e por ser diferente aqui pela ordem, inverter da frase, a gente que fala português tende a não entender direito, certo? Então, seguindo agora um pouco aqui,
nós vamos falar um pouco do there is e there are. Nada muito complicado também, tá? Então aqui a gente tem um pequeno exemplo, ó. There is a fox in the box, tá? E there are lots of children in my class. Ou seja, nós temos aqui simplesmente o is nos fazendo o singular e o are nos fazendo o plural. Então, quando a gente vai falar que existe alguma coisa, então nós vamos usar essas duas. Então, uma pessoa vai perguntar para mim quantas canetas eu tenho para dar aula hoje. Quantas canetas tem na latinha das canetas, né? Então, there is one. Eu tenho apenas uma aqui dentro, ó. Uma caneta aqui dentro. There is one pen. But there are two pencils. Two pencils. There are two pencils. Ou there are four. Ou a lot of. Muitas canetas, né? Lembre-se do a lot of. Mais uma vez o off com um F, não é o off desligado. A lot of pens, tá? Então, apenas isso. A regrinha é bem simples. Is singular, are plural. Nada de muito complicado. Apenas lembrem disso. Seguindo adiante, a gente tem aqui um probleminha recorrente, que é o probleminha de pronúncia, tá? Que a pronúncia é muito parecida, igual, eu diria, na situação de dia a dia, e a gente acaba nunca conseguindo interpretar as coisas de forma correta por isso. Antes de mais nada, aqui já é um problema que a gente resolve que nem eu sempre falo para todo mundo. Interpretação. O inglês é uma língua teatral, a gente tem que imaginar a situação na cabeça para entender, para interpretar, para lembrar do que usar corretamente, senão dá problema. O inglês não é tão literal quanto o português, ele é bem mais aberto e a gente tem que interpretar a maioria das coisas. Então vamos lá. O there. There, a primeira coisa, there. Ó, percebam que a pronúncia aqui, a gente pode escrever como se fosse assim, ó. There, there, there. Fala bem rapidinho, ele sai bem certinho. O there. O que é o there? Algo que significa a posse deles. Então, a gente tem um exemplo bem legal aqui, ó. O their. Have you seen their new puppy? Ou seja, aqui a gente já imagina, por exemplo, que um casal ou uma família tem um novo puppy, né? O puppy, a gente sabe que é um filhotinho de cachorro, né? Um cachorrinho. Então, um puppy é um filhotinho de cachorro. Então, o their quer dizer que é deles. Aquilo tem propriedade deles. Não é de uma pessoa, não é his ou hers, é their. Então, é a posse deles. A posse no plural. Certo? Their. Então, mais uma vez o exemplo. Have you seen their new puppy? Ou seja, o que a pessoa está perguntando? Se a pessoa já viu, já conhece o novo cachorrinho deles. Só isso. O there é de lugar. Então, it's over there, né? Let's go there. Ou algo
do gênero. Então é lugar. O there a gente pode colocar como se a pronúncia fosse assim, ó. D, E com acento agudo, R. There. There. Lembre-se do R, né, que eu sempre falo. A gente não pode falar o R, nem o R, né? Quando tem o R, é o R do mineiro. There, né? Então, perceba a diferença. There e there. There, tá? De lugar. Então, quando você pergunta alguma coisa, geralmente a gente pergunta para a mãe, né? Onde é que está meu celular, minha roupa, né? Where is my clothes? Where is my bag? Minha mochila, minha bolsa? Daí a mãe sempre fala, it's over there, ó, tá lá. Ou it's over here, tá aqui. Mas aqui no caso, a gente está vendo o there de lugar. E o último aqui é o they are, tá? Aqui a gente tem um apóstrofe porque a gente tem o ar cortado, ó. They are. Ou seja, aqui é de ser. Traduzindo literalmente, nós teríamos eles são. Eles são, they are. They are cute, eles são bonitos. They are boring, eles são chatos. They are nice people, eles são pessoas muito legais, né? Então aqui, ó, o que eles falam? They are excited to show us, né? Ou seja, eles querem mostrar o puppy, o cachorrinho, né? Quando a gente chega em casa, quem tem cachorro, os cachorros ficam tudo pulando, né? Latindo e tal, porque eles estão felizes de ver a gente. Então, they are excited, eles ficam felizes, afoitos. They are, eles são, tá? E aqui, a pronúncia que a gente tem é mais ou menos assim, ó. Um E com acento circunflexo no they are, tá? They are, o ar de respirar, are, tá? Então, diferença de pronúncia: there, there e they are. Diferença do significado: o there é de posse, de plural, o there é de lugar e o they are é de ser, tá? Então, o there, como a gente viu no exemplo do slide, é o cachorrinho deles, o their dog, o their puppy, filhotinho. O there é de lugar, it's over there, está lá. E o they are é de eles são. They are nice people, eles são boas pessoas. They are boring, eles são chatos. They are cool, eles são legais. They are talkatives, eles são falantes. E adjetivos e adjetivos e adjetivos, certo? Então lembre-se sempre dessa pronúncia errada e não confundam essas palavrinhas, porque o significado delas é totalmente diferente entre si, como a gente pode ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas a gente confunde bastante, porque além da escrita ser muito parecida, a pronúncia também é, tá? Mas quando a gente souber o significado e souber entender a situação que está acontecendo, está sendo falado sobre posse, lugar e tal, a gente já vai matar a charada na hora sobre o que é o que está acontecendo. Aqui eu trouxe mais uma coisa que de vez em quando o pessoal confunde, que é o this e o that. Então, basicamente, é bem simples, tá? O this está na minha mão. O this eu enxergo perto, o this eu posso pegar, está aqui, é isto, tá? Isto, pertinho de mim, na minha mão, de minha posse. This is my cell phone, this is my pen, this is Jumpers TV, this is the board e tal. This, pertinho. O that é o que está longe, ó. Aqui a gente vê o exemplo da mãozinha, longe do ursinho. Então, se eu falar sobre lá do outro lado da rua vai ter um carro lá, that is my car, aquele é meu carro. That is my girlfriend, aquela lá é minha namorada, aquela lá longe lá, ó, né? That is my house, aquela lá longe, né? Então, this perto de mim, that longe de mim. Apenas isso,
Bem simples, bem fácil de memorizar também, sem muitos problemas. É só a gente lembrar da regrinha do que está perto, o que eu pego é this e o que está lá é that. Agora, a diferença aqui é quando a gente fala do plural, tá? O que acontece? A gente tem o this. Percebam que o this do plural é a mesma pronúncia do this. Olha que loucura. É a mesma coisa, this e this, tá? Então, this, a gente dá uma arrastadinha no this do plural, mas na hora de falar, a gente não vai conseguir diferenciar qual é qual, tá? Se for falar bem devagarinho, vai ter uma pequena diferença, mas quando vocês estiverem ouvindo a música, vendo o filme ou viajando lá para os Estados Unidos, né? Sei que todos querem viajar para os Estados Unidos, a gente não vai entender a diferença na hora do this e do this, tá? Ah, professor, mas você falou que o E arrasta um pouco mais que o I. Sim, arrasta, mas eles falando rápido, eles vão falar tudo por cima uma coisa da outra. Como que eu vou saber quando a pessoa está se referindo a algo que é plural ou singular? Bom, pelo contexto do que está sendo falado, tá? A gente pode imaginar, ou se a gente estiver olhando a coisa. Então, se é get me this, se você está vendo lá um pote cheio de bala, obviamente ele está se referindo às balas, né? E tal. Então, o contexto vai nos dar quando ele é plural ou singular, ou o que a gente estiver vendo, tá? Porque na hora da fala, nenhum americano, britânico, australiano, ou seja, de onde for, vai falar devagarinho para você entender. Ou nos filmes, nas músicas, no dia a dia, é corrido mesmo. Que nem quando a gente atropela as sílabas, as pronúncias no português, tá? Mesma coisa. Muito importante, então, ter isso em mente. This de plural e this de singular, tá? Então, a diferença da pronúncia é mínima e no dia a dia a aplicação prática não vai ter quase nada. Mas, beleza. Lembre-se dessa regrinha aqui, tá? Que na hora de escrever a diferença é clara. E o those é quando a coisa está longe, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, perto, né? These are my pens. These, ó, these, mais de um. These, tá? E... ai, não, está errado. Tá certo. Ah, edita esses últimos 10 segundos aí que eu apaguei no negócio. Pode voltar. Beleza? E o those é quando alguma coisa está longe. Então, quando a gente está andando e está nossos amigos lá longe, indo num grupinho, né? Toda a galera, those, lá longe, those are my friends. Ou those are my parents, meus pais, né? Those are my parents. Lembre-se do parents, um falso cognato, né? Então, those, de longe, tá? Lá longe, those. E this, com E, this, mais arrastadinho, que está na minha mão, no plural. Certo? Então, lembre-se dessa regrinha para entender o this e o this, que é de interpretar, de ler a situação, de entender o que está se passando, o que está acontecendo e tal. Então, para a gente ver mais uma coisa aqui que gerou bastante dúvida na hora da aula, teve gente que demorou um pouquinho mais para entender, teve gente que pegou. Então a gente vai dar uma revisada no que? Nas horas, tá? Nas horas, que parece ser tão complicado, tão difícil, mas 150 não. Mas não é muito difícil não. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que, se eu não estou enganado, todos os países de língua inglesa usam um formato de
12 horas, não de 24 horas. Então a gente vai sempre ter que usar o AM ou PM para dizer quando é antes ou depois do meio-dia, tá? Para a gente ter essa noção se é 1 da manhã, 1 da tarde. O AM vai nos dizer que é da manhã e o PM vai nos dizer que é à tarde, certo? Então, da 1 da tarde até às 11h59 nós temos o PM e da meia-noite até o meio-dia nós temos o AM, beleza? Então vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem um relógio, né, fazendo a volta. Como que eu digo, por exemplo, que é meio-dia em ponto? Meio-dia em ponto. Primeiro a gente tem o apelido do meio-dia, que é noon. It's noon, é meio-dia, tá? It's noon. Por isso que quando a gente fala tarde tem afternoon, tá? Depois do meio-dia, né? Aqui a gente, por exemplo, colocar 4 da tarde, 4 in the afternoon. Algumas pessoas usam isso, mas a tarde, o período vespertino se chama afternoon, ou seja, depois do meio-dia, tá? Ou a gente pode dizer it's, sempre com it, tá? Importantíssimo isso. It's, tá? The it is 12 o'clock. Mas o que é esse o'clock? É quando o horário está exato. Por exemplo, aqui, ó. Que horas são? It is ou it's 1 o'clock. Tá? 1 o'clock. Ou seja, o'clock, ou seja, é 1 em ponto. Ou geralmente de madrugada nós vamos usar o AM, mas como a pessoa vai ver que está tudo escuro, ela vai obviamente perceber que a hora que está falando é de madrugada, tá? Depois aqui a gente tem uma coisinha um pouquinho diferente, tá? Nós temos o 15 aqui. Então quando alguém pergunta a hora, quando a gente tiver esses minutinhos, vai complicar um pouquinho. O que algumas pessoas vão dizer? It is, né? It's a quarter. Olha que louco isso aqui. A quarter past 2. Ou seja, por que a quarter? Porque é um quarto de hora. 15 é um quarto de hora. Se nós dividirmos uma hora, 60 minutos por 4, nós temos o 15. It's a quarter past 2. Com o tempo, isso aqui está cada vez sendo mais usado. Pelo menos é o que a gente nota no geral, tá? Então você vai poder falar, por exemplo, it's 2:15. Não tem problema. Então, it is, né? It's 2:15. Tem problema eu falar isso? Não. É mais bonitinho falar quarter past 2, parece mais, né? Mais eloquente, mais chique, nos lembra. Tem gente que lembra um sotaque britânico, né? Falar assim, mas it's 2:15 também serve. A gente está pronunciando e fazendo de forma bem bonitinha, bem boa, tá? Não tem problema, tá? Aqui a gente tem o it's 4 o'clock ou it's 4, tá? Não tem problema falar it's 4, não precisa ser usado esse o'clock sempre. Eu acho importante usar
para não dar essa resposta seca, it's for. Então quando a pessoa pergunta o horário, a gente fala it's for. Não tem problema, mas é meio seco falar assim, ao menos é a impressão que eu tenho, tá? Seguindo aqui, vamos dizer que a gente tenha o horário de 4h30 da tarde, tá? E a pessoa vai perguntar que horas são. A gente pode dizer assim, ó, it is, né? Ou it's half past 4. E o que é esse half? É algo na metade, tá? Então a gente tem aqui um bolo e eu vou comer metade dele, eu vou cortar ele em half. Metade, tá? Half é a metade de alguma coisa, como 30 é a metade de meia hora, it's half past 4. Posso falar que é 4h30, it's 4:30? Posso também, sem nenhum problema. Lembrando que na escrita a gente tem que especificar o AM ou PM, na fala geralmente não, porque a gente vai estar de dia ou de noite, a pessoa vai ver, a não ser que a gente vai marcar um compromisso com alguém amanhã, no outro dia, a gente fala, let's get there 4:30 PM ou half past 4 PM. Mas se é no mesmo dia, a gente pode falar diretamente o horário, tá? Posso falar então it's 4:30? Posso também, sem problema. É mais bonito falar it's half past 4, obviamente. Seguindo aqui adiante, quando a gente chegar nos 4h40, a gente vai poder falar de outra forma ainda. 4h40. 4h40, faltam 20 minutos para 5 horas, né? Aliás, 4h40 não, 4h45 se chamou. 4h45, faltam 15 minutos para 5 horas. Então a gente vai voltar no quarter, afinal falta um quarto de hora. Então a gente vai falar aqui, ó. Então a gente vai falar it is, né? It's a quarter to, não to 5. Por quê? Porque faltam 15 minutos para as 5 horas. 15 minutos é um quarto de hora, a quarter to 5. Posso falar it's 4:45? Posso também, sem problema nenhum, tá? Seguindo adiante, quando dos 15 minutos para frente, tá? Ou dos 20 minutos para frente, a gente pode usar que a gente fala em português, né? Por exemplo, que horas são? Tá? Agora é 20 para 5, é 10 para 5, é 5 para 5. Pode usar também. Como que a gente vai usar? Vamos pegar, por exemplo, aqui 4h55, tá? 4h55 PM, tá? Que horas são, meu companheiro? Então a gente vai falar it is, né? It's 5 to, preposição para 5 também. Se faltasse 3, se faltasse 10, mesmo exemplo, gente. Muito simples, não é muito simples, né? Mas dá pra gente pegar bem rápido isso, lembrando do half, quando for 30, do quarter, quando for 15, quarter, tá? Usa quarter, e depois do 45, do 40 para cima, a gente fala o horário para o próximo, como a gente fala, é 15 para 5, é 15 para 6 e tal. Não há problema para que a gente fale dessa forma, tá? Então aqui para gente encerrar aqui
essa aula, as horas sempre puxam uma coisa que são as prepositions, tá? A gente sabe que as prepositions no inglês são as mesmas, que são usadas para locais ou tempo, mas aqui então vamos falar um pouquinho sobre o tempo delas. A primeira de todas, o at, tá? É quando a gente tem um horário, é o mais específico de todos, tá? É o que tem mais curtinho de tempo. Então, que horas a gente almoça? At noon. Geralmente, né? Noon, lembra no noon, meio-dia, ou at 12 o'clock, ou at 1 o'clock, tanto faz. Horário específico, nós vamos usar o at, tá? Quando a gente for falar sobre uma data que seja um holiday, tá? Vamos dizer que a gente tem aquele parente que a gente só vê no Natal, only on Christmas. Quando a gente estiver falando com ele, bye bye, see you at Christmas, tá? At, sei lá, Easter, New Year's Eve, qualquer data específica, nós vamos usar o at. Existe uma pequena curvinha fora da regra aqui, que é o at night. See you at night, tá? Te vejo de noite. Se a gente fosse olhar pela regra, que vocês vão entender depois, provavelmente vocês entenderiam que o certo seria falar in the morning, in the night, see you in the night. Mas, mais pra frente vocês vão estar entendendo as relações entre evening e night no inglês, por isso que acontece essa curvinha fora da regra. Mas, see you at night, a gente vai falar então, ou quando alguma coisa acontece, at night, tá? Ele vai o at. Mesmo que isso aqui pareça errado, fora da regra, tá corretíssimo falar at night, tá? A segunda preposition, o on, tá? O on, ele é um pouco menos específico que o at, então a gente vai poder falar sobre dias. Então quando a gente tem aquela pessoa que a gente só vê na segunda, que faz o curso de inglês junto, o coleguinha do curso de inglês, o amigo, o colega, see you on Monday, see you on Thursday, tá? Então, o dia da semana é on, see you on Monday, né? See you, vejo você on Monday, te vejo na segunda, bye, see you on Monday, tá? Quando a gente vai falar datas que vai ter o dia e mês, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, March 24, tá? É o aniversário da minha irmã, por exemplo. Passou esses dias. March 24th, tá? When is her birthday? Quando que é o aniversário dela? It's on March 24th, tá? E é mais ou menos isso, tá? Esse aqui é mais um exemplo que tem do on. Ele é um pouco menos específico que o at, mas ele também é específico, ó. A gente vê que ambas as situações que ele é mais usado, ele fala sobre dias, aquele dia específico. E a gente tem depois o in, que é o menos específico de todos na regra geral, que a gente vai usar no ano. Por exemplo, I was born in 96. Então, eu nasci em 1996. I was born in the 90s. Década de 90, né? I was born in July. Julho, eu nasci em July, julho, tá? Então, quanto menos específico for, vem para nós o in.
Porém, a gente tem aqui a regra que quando a gente usa in the morning, na manhã, in the afternoon, depois do meio-dia, à tarde, né? E in the evening, no começo da noite, por isso que eu falei antes da regrinha da noite, que é complicado, mais pra frente nós vamos entender isso, é o in também. Então, usually have coffee in the morning. Então, nós geralmente tomamos nosso café na manhã, de manhã, certo? Então, por hoje era isso, tá, pessoal? Deixa eu passar aqui para vocês o meu número. Tem aquela atividade que eu passei para vocês já, e depois vai ter mais uma atividade que eu vou mandar para vocês escrita, que nem a outra. Vocês vão mandar para esse número aqui, ó, 46, tá? Tá? 9923-3280. Podem mandar lá, depois vai ser mandado para vocês nos grupos aí as atividades, para todos os grupos do básico, pois mandem lá. Lembrem-se de colocar o nome do aluno, tá? Nome completo, a turma, né? O horário, o dia que faz a turma e a cidade, tá? Para que a gente faça o registro bem certinho de quantos alunos de cada cidade, quem que participou, quais as turmas que mais participaram, para que a presença seja dada. Então, por hoje era isso. Espero que tenha aprendido tudo. Qualquer dúvida que tenham, podem mandar nesse número aqui, que eu vou estar cuidando dele nos próximos dias. Então eu posso dar uma mãozinha para vocês, posso ajudar qualquer coisa, posso explicar, beleza? Depois a tarefa, se tiverem dúvida, podem perguntar também. Então, this is it. See you next time. Bye bye.